Bom dia, galera. Beleza aí? Tudo ok? Bom, eu vim aqui hoje explicar para vocês um pouco sobre a nossa primeira redação, tá? Ela já foi feita, eu já entreguei para alguns alunos, outros estão recebendo via WhatsApp, à medida que estão me mandando mensagem, aí eu mando a correção, faço um comentário, ok? E eu estou pedindo para refazer. A maioria dos alunos, na verdade, tem que refazer a redação, porque tem alguns problemas, né? E ela vai valer nota, ela não valeria nota, mas agora ela vai estar valendo nota, tá? Está valendo 4 pontos e a gente precisa ajustar algumas coisas. Então, eu venho fazer uma orientação para vocês sobre essa primeira redação aí, para os alunos que optarem em reescrevê-la e os alunos ainda que não entregou a redação no tempo hábil. Aí eu estou dando uma oportunidade para entregar até o dia 29 de... Aliás, até o dia 26 de abril, tá? Semana que vem. Bom, o tema é como solucionar o problema do bullying na escola e na internet. Atente para esse tema, gente. A pergunta é uma pergunta. E se é uma pergunta, ela tem que ser respondida no seu texto. Tá? Então, como solucionar o bullying na escola e na internet? Eu não estou perguntando como solucionar o bullying na escola e não estou perguntando como solucionar o bullying na internet. A pergunta é como solucionar o bullying na escola e na internet, ou seja, nos dois lugares. Nesses dois lugares é que vocês deverão pensar numa solução. Vocês não podem falar só de bullying na escola. Vocês não podem falar no texto de vocês só bullying na internet, o cyberbullying. Vocês não podem falar isso. Vocês têm que casar essas duas coisas, esses dois problemas. Existem esses dois problemas. Então eu não posso dizer que só tem na escola, que não tem no cyberbullying. Ou que se tem no cyberbullying, não tem na escola. Esse é um erro que a maioria está cometendo na redação, cometeu nas redações, entendeu? Teve gente que só se preocupou na escola, teve gente que só se preocupou no cyberbullying. Quando foi dar a proposta de solução lá, a proposta de intervenção, desculpe, né? Lá na conclusão, não fechou só para o lado da escola. Ou teve gente que só fechou para o lado da cyberbullying. E não é isso, você tem que elaborar uma proposta. Então, na verdade, você é obrigado a elaborar duas propostas de intervenção lá no finalzinho, né? Uma para a escola, uma para cyberbullying. Claro que se você conseguir elaborar uma proposta em que abranja esses dois problemas, excelente, né? Desde que você faça isso realmente de forma, né, bem amarrada, bem articulada, tá certo? Porque você sabe que a proposta de intervenção ela tem que estar conectada com o que você está dizendo no desenvolvimento. Não adianta você falar uma coisa no desenvolvimento, no D1, no D2, e aí a tua proposta está totalmente longe, distante daquilo que você discutiu. Tá bom? Então lembre-se disso. A maioria dos alunos estão errando nessa questão, tá? Quando se trata de cyberbullying ou se trata só de bullying na escola. É os dois. E a pergunta é como solucionar. Eu não quero no texto de vocês que vocês falem o que é bullying, né? Teve gente aí que escreveu o que é bullying na redação. Não tem, porque lá no texto motivadores que eu passei para vocês, na coletânea de texto de apoio, lá está dizendo o que é bullying, as consequências, não sei o que mais, entendeu? Então você tem que saber aproveitar isso de uma outra forma, não pegar o que está escrito lá e jogar para dentro do texto. Tá? Ou não pegar coisas prontas da internet e jogar para o texto, porque isso é perceptível quando a gente fez isso na internet. Né? Quando você pega um trecho de internet e você nem sequer você não menciona a fonte, alguma coisa assim. Tá? Então, outra coisa, gente, parem de estar dizendo coisas que vocês não têm como comprovar. Tem gente que diz, o bullying aumentou cada dia mais no Brasil. De onde você tirou isso? Qual foi a fonte que você tirou isso? Você tem que dizer. Se você está dizendo que houve um crescente aumento de bullying, de violência, não sei o quê, você tem que estar baseado em alguma coisa. Você não pode simplesmente dizer por dizer. Tá bom? Senão vai tornar assim, um senso comum e aí pronto, né? Você acaba perdendo esse meado aí com relação
as informações postadas no teu texto, tá bom? Então, uma outra dificuldade que eu encontrei na maioria do texto, alguns textos, acho que um bocado de texto aí, gente, olha, foi o seguinte: as pessoas estão confundindo texto dissertativo, argumentativo, com texto dissertativo expositivo. Eu expliquei bem claro isso na sala de aula a respeito dessas duas coisas que são diferentes. Tem textos aqui que são meramente expositivos, não tem ponto de vista, a pessoa não apresenta uma tese, não tenta me convencer de alguma coisa, então tá ruim, fica difícil a gente atribuir uma nota, dizer, a gente não pode enganá-los, tá? Alguns alunos realmente conseguem fazer isso, apresentar um ponto de vista e descrever, né, e argumentar. Teve gente que apresentou ponto de vista dentro do senso comum, dá pra gente dar uma nota, né? Mas tem gente que não apresenta ponto de vista e aí fica difícil, né? Pega uns 250, 260, 360 pontos, aí fica complicada a situação, tá bom? Então, muito cuidado com isso. O que é um texto dissertativo argumentativo? Você tem que apresentar uma ideia, uma tese, né? Uma tese e que você vai explorar essa tese, essa ideia principal, esse ponto de vista no teu D1 e D2, tá? Você tem que tentar argumentar para convencer essa ideia que você apresentou na introdução, ok? Então muita gente está aí confuso com relação a isso, tá? Um exemplo que eu já até gravei áudio para algumas pessoas já falando sobre isso. Vamos supor, o tema é como solucionar o bullying na internet, na escola e na internet. Aí primeiro você tem que refletir sobre o tema. Como solucionar? Será que tem solução para o bullying na escola, na internet? Será que tem solução? Será que dá para a gente amenizar? Será que dá para eu acabar? Isso já é muito radical, você dizer que vai acabar com o bullying, né? Mas será que tem como solucionar isso? Tem como amenizar isso? Se tem, você vai no seu desenvolvimento, na sua tese, você tem que procurar uma tese que busque provar que há uma solução. E se você achar que não, não tem solução, é perca de tempo. Você vai dizer, é perca de tempo discutir solução para o bullying. Pronto, é uma tese tua, é o teu ponto de vista. E aí você vai colocar na sua introdução isso. Que é uma perda de tempo, discutir soluções para o bullying, porque não tem, porque já está enraizada na sociedade e não tem como. Aí você vai falar isso na sua introdução e você vai ter que me provar onde? No D1, no D2. 2 argumentos que você vai encontrar. Mesma coisa, a solução para o bullying. Aí você lá na introdução diz assim, olha, para solucionar o bullying na internet, coisa, o principal fator, o principal agente para isso é a família. Pronto, esse é o teu ponto de vista, a tua tese. Você está me dizendo que a principal solução seria a família, o agente seria a família. E aí você vai no seu D1 e do D2 me dizer 2 argumentos que comprovem que a família, entendeu? Que a família é o principal agente. Por que a família é na família que eu posso solucionar esse problema da internet? Na escola e na internet. O bullying na escola e na internet, desculpa. Entendeu? Então, é nesse parâmetro que você tem que falar. Aí você vai dizer, na família, por que na família? D1, aí você pode escolher um argumento. Porque na família, a família tem que prestar mais atenção, né, na criação dos filhos, né, no que ela está, o que ela está fazendo com a educação dos filhos, se realmente há uma atenção, né? Enfim, outro argumento que você poderia colocar também seria que, porque é na família que começa, vamos supor, essas questões de bullying, né? Quando você tira uma brincadeira, aí você pode tratar dessa questão, entendeu? Então, isso aí é um exemplo só, gente, é só um exemplo que eu estou dando, entendeu? Para você poder entender o que é um texto dissertativo argumentativo, onde você tem uma ideia principal e você tem aqui o D1 e o D2 falando dessa ideia principal lá na introdução. Porque tem muita gente que não está atentado para isso, entendeu? Então, gente, olha só, uma outra situação, né, é a conclusão. A conclusão ela tem dois parâmetros, né, 2 linhas para você seguir. Síntese daquilo que você disse e depois a proposta de intervenção. Tá, eu disse lá que era a família, então eu vou dizer assim, portanto, né, é inegável dizer que é inegável que a solução esteja na família. Vamos supor.
entendeu? É incontestável, sei lá, alguma coisa assim. Aí depois você é necessário que o Ministério da Educação, junto com a família, só um exemplo, não sei nem se cabe legal o Ministério da Educação com a família, né? É muito distante, por exemplo, eu já estou fazendo já uma coisa mais, né? Não é muito acessível isso, entendeu? Mas o Ministério da Educação com as escolas, porque a escola, sim, com a família é mais próximo, tá entendendo? Então eu posso dizer que as escolas, junto com a família, aí sim, o que eles vão fazer? Como vão fazer? Para que vai fazer? Para que eles vão, entendeu? E na internet, como é que eu posso fazer? Qual o órgão público que eu posso, qual o órgão que eu posso aproximar da família, já que eu estou falando da família lá, entendeu? Para a gente resolver esse problema. Entendido, gente? Então é isso aí. São essas questões que eu queria falar para vocês. Ah, professor, e sobre se eu não tem solução? Se eu achar na minha tese, eu digo assim, não tem solução para o bullying, é perda de tempo. Sim, aí você disse lá na tua introdução que é perda de tempo, que não tem como solucionar. Agora você tem que me comprovar. Aí você vai dizer, olha, primeira coisa, que a violência é inerente do brasileiro, do Brasil, por exemplo, dos brasileiros, das pessoas. Estão no sangue das pessoas essa questão de discriminação, de não sei o que e tal. Aí você vai falar sobre isso. Aí qual é outro caso, né? Que você pode falar isso, sobre isso, que está perdido, né? A família está perdida, desestruturada, as famílias desestruturadas, não tem como solucionar esse problema, porque tem famílias que não tem pai, não tem mãe, eu moro com a avó, aí isso aí começa, vamos supor, a desestruturação da família, por exemplo. Família desestruturada, não tem como consertar, às vezes, isso aí. Então, seria um outro argumento. Só um exemplo de quem acha que é perda de tempo, por exemplo, entendeu? Claro que você tem que ir confirmando isso, de cada parágrafo que você vai terminando, você tem que ir confirmando isso. Não é só falar lá e para lá, tá bom? E aí na conclusão você vai dizer, qual é a tua proposta de intervenção, né? Então você vai dizer que não vai resolver, então o mínimo que possa fazer é uma conscientização, entendeu? É conscientizar nas escolas, na família, tal, né? Para que a pessoa possa se fortalecer para não vir a praticar suicídio, essas coisas. Estão entendendo, gente? Então é essa questão aí que eu gostaria de falar para vocês, tá bom? Então, quem for refazer sua redação, pense um pouco nisso. Pense um pouco nisso. Como foi que eu fiz a minha redação? Teve alunos que tiraram 900 pontos, 800 pontos. Eu considerei essa primeira correção, porque levando em consideração outras redações que eu estava corrigindo, entendeu? Então pense nisso. Refaça a sua redação, né? Olhe os argumentos, tipo de argumento, argumentos de autoridade, de exemplificação. Verifique isso, tá, gente? Porque é isso que eu gostaria de falar para você. Então, você que está em dúvida na redação, eu estou te dando um norte aqui hoje sobre a primeira redação, que você vai entregar dia 24, até dia 24, tá? Vocês têm que entregar no Word, tamanho Arial, aliás, fonte Arial, tamanho 12, tá bom? De 4.100 até 4.100 caracteres, ou 4.200 caracteres, tá bom? Até 4.200 caracteres, tá certo? Então, é isso aí, um bom dia. Qualquer dúvida, né? Fique na dúvida. Tô brincando, qualquer dúvida é só entrar em contato. Beleza? Abraço.